Okay, let's start. School. School. Teacher. Teacher. Okay, I don't think you understand this. Vocês pediram e aqui está. Vamos treinar inglês hoje com a cena de Everybody Hates Chris. Que é uma cena clássica onde o Chris vai falar com esse counselor, o conselheiro ali, sobre o que ele vai fazer da vida, né? Porque as notas dele não estão muito boas. Vamos então assistir alguns segundos da cena e logo em seguida vamos comparar com o texto. Vamos lá. What we're gonna do is the word association test. I'm gonna say a word, and I want you to say the first thing that comes to mind. Bom, se você já viu esse episódio dublado, você já deve estar lembrado da cena. Ah, Gabriel, mas aí fica muito fácil, não vale. Muito pelo contrário. Quanto mais familiar essa cena for pra você, melhor. Se você quiser entender mais sobre por que isso é importante, tem um vídeo aqui no canal que eu me cansei de falar só de contexto e como que ele te ajuda a aprender inglês. Dá uma olhada aqui. Agora a gente vai assistir essa mesma cena, só que com o texto. Fica mais fácil, né, quando tem o texto pra acompanhar. Vamos lá. What we're gonna do is the word association test. I'm gonna say a word, and I want you to say the first thing that comes to mind. Ok? Então o que ele falou? What we're gonna do, né, o que nós vamos fazer. Então, what we are going to do, ficou bem emendado, né? Ficou what, a letra T já some. We are, ficou we're. Going to, ficou gonna. Então ficou what we're gonna do, o que nós vamos fazer. What we're gonna do is, o que nós vamos fazer é o teste de associação de palavras, the Word Association Test. E você sabia que tem uma coisa parecida com isso que você pode fazer para lembrar mais das palavras em inglês? É um exercício de associação de palavras que você pode fazer. Até no finalzinho dessa aula eu te falo o que que é. Eu tenho certeza que você vai gostar. Aí ele fala, I'm gonna say a word. Eu não lembro se ele fala I'm going to ou I'm gonna. Mas lembre-se, é a mesma coisa. Você não vai entender duas coisas diferentes, só porque a pessoa falou mais rápido ou falou mais informal. Você vai entender a mesma mensagem, né? Eu vou, I'm gonna ou I'm going to, né? Então ele disse, eu vou dizer, I'm gonna say a word, e eu quero que você... Note que não tem o que, né? I want é eu quero. Imagina que já tem um que ali, ó. I want. E aí não precisa do que. Então ficou, eu quero que você, diga a primeira palavra, a primeira coisa, né? The first thing that comes to mind. Primeira coisa que vem à mente, that comes to mind. Então já tá estabelecido aqui qual que vai ser a dinâmica, né? Eles vão fazer esse teste de associação de palavras, ele vai dizer uma palavra, e o Chris tem que falar a primeira coisa que vem à mente. Vamos lá. The first thing that comes to mind. Brain. Excuse me? Brain. You said mind and I said brain. Yeah, but we haven't even started yet. Oh, sorry. São ótimos atores, viu? Pena que muito do talento deles fica abafado quando a gente assiste as coisas dubladas. Porque, primeiro, você perde o tom de voz, né, do ator, o jeito da pessoa falar, que é o talento dela, ela tá ali de corpo e alma na cena, né? E segundo que tem muita piada que originalmente é super engraçada, mas aí passa pra outra língua, não faz sentido, então tem que alterar, tem que tirar um pedação da essência original do que porque foi feita a série em si, entendeu? Então assistir coisas dubladas é basicamente assistir coisas filtradas. Tipo, você não tá consumindo a mensagem original que o escritor da série fez, né? Vamos agora então acompanhar com o texto. The first thing that comes to mind. Brain. Excuse me? Brain. You said mind and I said brain. Yeah, but we haven't even started yet. Oh, sorry. Eu não sei se você já percebeu, mas eu não tô preocupado tanto com pontuação aqui, viu? Então não repara se tiver faltando ponto final ali e tudo mais. Eu tô digitando tudo aqui como se fosse legenda, né? Legenda do filme geralmente não tem pontuação, né? Não tem muita vírgula, coisa assim. Eu tô colocando uma coisinha ou outra aqui, como um capricho, mas não é o foco principal aqui do canal. Então, o counselor aqui falou mind, né? A primeira coisa que te vem à mente. A hora que ele falou mente, o Christian falou brain, né? Falou cérebro. E ele fala, excuse me? E eu recomendo você voltar alguns segundos pra você pegar o tom de voz que ele usou ao falar excuse me. E é exatamente o que você pode fazer quando você não entende o que a pessoa fala. Você não vai falar what, né? Porque pode até soar ofensivo. Parece que a pessoa disse algo absurdo se você falar what. Tipo, o quê? Não pega bem. Então, quando você fala excuse me, você tá sendo educado e ao mesmo tempo pedindo pra pessoa talvez repetir o que ela falou, falar mais alto, ou simplesmente dizendo que você não entendeu. O tom de voz também arbitra aqui o que você tá sentindo. Então, se você falar excuse me, um tom tipo de rejeição ali, indignação, claro, a pessoa vai entender que ela falou realmente algo absurdo. Que é o que aconteceu aqui nessa cena, né? Aí o Chris falou de novo brain. You said mind and I said brain. Você disse mente e eu disse cérebro. Aí o counselor falou, yeah, but we haven't even started yet. Sim, mas ainda não começamos. Se você tem dúvidas sobre o present perfect, eu já fiz um vídeo aqui no canal completo pra você nunca mais ter dúvidas sobre present perfect. Então não vou nem tocar no assunto aqui, que já tem uma aula completa pra isso. Então nós não começamos ainda. Aí o Chris fala, oh, sorry. Né? Desculpa. Mas, Gabriel, se eu fosse falar essa frase, eu diria but we didn't even start. Porque é passado, né? We didn't even start. Qual que é a diferença entre we didn't
E we haven't é muito simples. Quando você fala we haven't, em concordância ainda com a palavra yet lá no final, você tá deixando claro que está em aberto, ou seja, que vai fazer ainda no futuro. Quando você fala que didn't alguma coisa, você já tá deixando claro que aquilo não vai acontecer mais. Se quiser exemplos e detalhes, vai lá na aula completa. Vamos continuar. Okay, let's start. School. School. Teacher. Teacher. Okay, I don't think you understand this. O Chris não entendeu ainda como funciona no teste, né? Ele acabou repetindo o que o cara falou. Vamos lá pro texto. Okay, let's start. School. School. Teacher. Teacher. Okay, I don't think you understand this. Uma linguagem mais simples nessa parte, né? Então ele falou, ok, let's start. Ok, vamos começar. Note que tem gente que fala let's start, tem gente que fala let's start. E quando a pessoa tá falando super devagar e formal, costuma dizer let us start, né? Let us start. E todas essas formas representam a mesma expressão. E é uma coisa que você tem que repetir sempre pra você mesmo, que inglês não é matemática. Tem várias formas de falar uma mesma coisa. Para com esse negócio de, só tem um jeito certo de fazer, né? Mentalidade de Duolingo, né? Pô, se eu falar a palavra errada, não vão entender. Não, tem formas diferentes de falar a mesma coisa, tá? Aí ele fala school, e aí ele repete school, teacher, né? Escola, professor. E aí eu até representei aqui esse gaguejo dele, né? Ok, para também servir como um insight. É uma coisa que a gente tem que sempre se lembrar. E só porque a gente tá aprendendo uma segunda língua não significa que você não vai gaguejar. E também não significa que os falantes nativos daquela língua não gaguejam, não esquecem de palavras ou hesitam em falar alguma coisa. Então é importante você notar essas imperfeições na fala dos nativos para tirar esse perfeccionismo nosso de só porque tá falando uma segunda língua não pode errar mais nada, tá? Então ele falou, ok, eu não acho que você entendeu isso. I don't think you understand this. Nota como ele emenda, né? I don't think. I don't think. Então, ao invés de I don't think, ele disse I don't think. Não significa que o outro jeito é errado. Se fosse I don't think, seria a mesma coisa. Continuando. I don't need you to repeat what I say. I need you to say the first thing that comes to mind. But what you say is the first thing that comes to my mind. Putz, essa cena é tão clássica que se você assistiu ela várias vezes dublada, alguns anos atrás, que foi o meu caso, parece que o que ele falou em português tá ecoando na minha cabeça, sabe, nesse momento. E é esse tipo de conteúdo que eu recomendo você estudar em inglês. Mas assim, pega um filme que você gosta pra caramba, que você já viu várias vezes, que você já decorou algumas cenas. Agora põe esse filme em inglês, sem legenda, pra você ver como é que você vai entender tudo que tá acontecendo. Pode não entender as palavras que estão falando, mas vai entender o que tá acontecendo. Eu postei um vídeo alguns dias atrás, falando sobre como aprender inglês com conteúdos infantis em inglês. Quando você puder, dá uma olhada nessa aula, você vai entender do que eu tô falando. Vamos agora acompanhar com o texto. I don't need you to repeat what I say. I need you to say the first thing that comes to mind. But what you say is the first thing that comes to my mind. Uma pergunta que pode surgir na sua cabeça é a seguinte. Tá bom, Gabriel, eu escolhi aqui um filme que eu já sei basicamente as falas decoradas em português, agora eu vou ver ele em inglês. Mas não é ruim. Não preciso pegar uma coisa mais desafiadora, né, mais difícil pra poder aprender mais. E não, muito pelo contrário. Quanto mais familiar o que você tá consumindo, melhor pra você aprender. Então pega a série de filmes que você já conhece mesmo. Então o counselor aqui falou, I don't need you to repeat what I say. Percebe um padrão aqui, ó. I don't need, ele falou agora há pouco, né? I don't think, né? Eu não acho. Aqui, I don't need, eu não preciso. Vai percebendo esses padrões. Parece um template isso aqui, né? Você vai montando outras frases com isso. Ele falou, eu não preciso que você repita o que eu disse. Perceba outro padrão, comparando com o que a gente viu agora há pouco, né? Ele falou, eu quero que você faça alguma coisa. Tava lá, né? I want you to fazer alguma coisa. Aqui tá, I don't need you to fazer alguma coisa. Esse é um template. Mas, Gabriel, o que esse to tá fazendo aí? Me explica a gramática e de onde vem essa palavra, o que ela come, de onde ela vem. Pra quê? Pra complicar mais sua cabeça? Porque é o que muitas vezes a gramática faz. É pra complicar. Se você aceita que, pra falar, eu não preciso que você repita, em inglês se diz I don't need you to repeat, você foca no que mais interessa, que é passar a mensagem. Agora, quando a gente para e fala da gramática, né, de porquê e tal, o que acontece? Você pensa nisso na hora que tá falando. E aí você não quer isso, né? A hora que você tá falando, você for pensar nas regras, não flui, fica mecânico, né? Não vai ser fluente. Então vale muito mais você saber que a frase X é equivalente à frase Y em inglês do que tentar entender todos os building blocks daquela frase, tá? Então ele falou, eu não preciso que você repita o que eu digo, né? What I say, what I say, what I say, o que eu digo. Ele falou, I need you to, parecido com o que a gente viu lá atrás, né? Então, I want you to, né? Eu quero que você, aqui, I need you to, eu preciso que você diga
A primeira coisa, the first thing that comes to mind. E aí o Chris responde, né? But what you say is the first thing that comes to my mind. Então, mas o que você disse é a primeira coisa que vem à minha mente. Eu confesso que quando eu vi essa cena, eu pensei que o Chris era um gênio. Eu falei, nossa, realmente, nunca pensei nisso, né? O que a pessoa fala é a primeira coisa que vem à mente, né? Continuando então a cena. Well, I need you to say the next thing that comes to mind. So the second thing? If the second thing that comes to mind is the thing that works in your mind, then let's do that thing. A cara do Chris é a melhor, né? A expressão facial já diz muita coisa. Um aluno meu me contou que ele tava numa apresentação na empresa lá. Não foi ele que apresentou, foi uma outra pessoa. E aí tinha uma pessoa lá, estrangeira, não lembro de qual país que era. E aí ela bateu palmas, né? E falou, amazing, amazing. E aí ele falou, nossa, eu não sabia que era amazing. Mas eu sei que era coisa boa. Porque ela tava aplaudindo, né? E feliz. Então é disso que eu tô falando. Você usa o contexto pra entender a mensagem. O que é mais importante? Você saber traduzir a palavra amazing pro português? Ou saber o que ela quer dizer, a mensagem que ela passa? Eu sei que é legal entender as duas coisas, né? A gente quer tanto saber o que a palavra passa e saber a equivalência em português, porque às vezes a gente precisa traduzir as coisas também, né? No trabalho, no dia a dia, a gente pode ter que traduzir coisas. Só que em primeiro lugar vem a mensagem, porque é isso que vai fazer você falar fluente, né? Traduzir leva tempo. Pode levar alguns segundos, mas leva tempo. E você não quer gastar tempo na hora que você tá falando. Quer fazer igual eu tô fazendo aqui com você agora, né? Eu tô pensando e já falando ao mesmo tempo, em português. É tipo, simultâneo. Traduzir na cabeça na hora que tá falando vai te atrapalhar ficar fluente, né? E agora eu vou te contar um segredo. Nenhum professor de inglês te conta isso e muitos nem sabem disso. Sabe da onde que vem essa tradução desnecessária na cabeça? É simples. Vem do estudo exagerado da gramática descontextualizada. Porque quando você aprende coisas em inglês, em um ambiente sem contexto, sem ter nada pra você fazer conexões, a única coisa que seu cérebro tem pra conectar com aquela palavra nova é a tradução. Agora, quando você aprende uma palavra nova, numa aula como essa aqui, por exemplo, você tem muita coisa pra associar, né? Você associa a expressão facial dele com o que tá acontecendo. Você associa aquele episódio que você achou engraçado, né? Você teve uma certa emoção com aquilo, com a ambientação, com o tom de voz. Ou seja, quando você conecta o contexto com as palavras que você tá aprendendo, lá na frente essas palavras vêm na ponta da língua, sem você ter que pensar. Interessante como funciona, né? Já tô enrolando bastante, né? Vamos lá pro texto. Well, I need you to say the next thing that comes to mind. So the second thing? If the second thing that comes to mind is the thing that works in your mind, then let's do that thing. É engraçado, ele falou, well, I need you to say the next thing that comes to mind. Né? Eu preciso que você diga a próxima coisa que vem à mente, né? Tipo, a coisa seguinte, né? Não é a coisa que ele ouviu, não é a palavra que ele ouviu. E aí o Chris fala, so the second thing? Depois volta um pouquinho e percebe o tom de voz, né, que ele usa pra pergunta. So the second thing? É importante pegar isso também. Uma aluna comentou comigo que ela tava assistindo a série do The Office e ela ouviu a expressão take your time, que é tipo, faça no seu tempo, né? Tipo, leva o tempo que você precisar, take your time. Ela falou que toda vez, no dia a dia dela, que ela tá falando em inglês, que ela fala o take your time, ela lembra da cena do The Office, que é de onde vem que ela aprendeu. Inclusive, ela fala no mesmo tom de voz que ela aprendeu. Bom, nem sempre a gente lembra conscientemente, né, da onde vem o que a gente aprendeu, o que a gente tá falando. Mas quando a gente lembra, a gente tem uma confirmação de que isso realmente funciona, né? Esse é o jeito certo de aprender uma segunda língua, com contexto, né? Então, o counselor falou que se a segunda coisa, né, if the second thing that comes to mind, né, a segunda coisa que vem à mente é a coisa, né, is the thing, ó, várias vezes the thing, é a coisa que funciona na sua cabeça, né? That works in your mind, né? Work não é só trabalhar, work também é funcionar. Daí, né? Daí, então, vamos fazer essa coisa, né? Se é a coisa que funciona, vamos fazer essa coisa, né? Let's do that thing. Continuando. Okay, let's start. Father, Tired. mother. Bald. Excuse me? Sorry, I was still on father. Essa God, cena é I had muito... a bald mother. Essa cena é muito engraçada, cara. Legal que na dublagem deu pra ficar igualzinho e ficou engraçado em português também. E a cara do Chris é a melhor, né? Esses dias um aluno comentou comigo que tava bem feliz, que ouviu uma piada em inglês e achou engraçada e tudo mais. Foi emocionante, né? Finalmente entendeu uma coisa, tipo, achou graça no que falou em inglês e tudo mais. E cada evolução tem que ser comemorada. Cada palavra, cada piada que você entende em inglês tem que ser comemorado. É uma evolução. Outro dia o aluno também falou que sonhou em inglês, ficou emocionado, que, nossa, cara, eu sonhei que tava falando inglês e tava desossando lá. Meu subconsciente já fala mais inglês do que eu. E, claro, né, tem um pouco de verdade aí. Se você já viu meus vídeos, você já sabe do que tô falando, né? Vamos lá, então, acompanhar com o texto. Okay, let's start. Father, Tired. mother. Bald. Excuse me? Sorry, I was still on father. Thank God, I thought you had a bald mother. Ok, então ele falou, ok, let's start. Pai, aí ele falou, cansado. Mãe,
careca, né? Bald. Bald é careca. Aí ele falou, excuse me, né? Tipo, como assim, né? Não entendi, excuse me. Aquele mesmo que a gente falou agora há pouco. Serve tanto pra você falar que não entendeu alguma coisa. E dependendo do seu tom de voz, pode soar, tipo, o quê, né? O que você tá falando, o que você tá arrumando? E aí ele fala, sorry, I was still on father, né? Desculpa, eu tava no pai ainda. E o cara fala, thank God, né? Graças a Deus, thank God. Eu achei que você tinha uma mãe careca. I thought you had a bald mother. Bom, se você achou essa cena tão engraçada quanto eu vou sugerir um exercício pra você. Volta um pouquinho, alguns segundos, caso você tenha entendido tudo que a gente viu nesse pedaço aqui, e ache engraçado em inglês. Parece estranho falar isso, né? Mas ache engraçado em inglês também. Ria. Uma coisa boba, mas que também ajuda a gente a lembrar mais. Você percebe que aprender inglês é um jogo de memória? Já percebeu isso? Porque se fosse só se expor, se fosse só ver as coisas em inglês, pegar um livro, ver um monte de palavra, né? Passar por aquilo ali, fazer um curso, tava todo mundo falando inglês por aí? Não é isso. Não é só se expor, não é só ver aquilo ali. É o que fica que vale na sua cabeça. Então, tudo isso que eu tô propondo pra você aqui são coisas pra ajudar o vocabulário ficar na sua cabeça e ir pro seu subconsciente, que é o que vai trazer as palavras na ponta da língua pra você. Só faz o que eu tô falando, depois me conta o resultado. Okay, I'm gonna make it a little simpler for you. Slow. Fast. Dumb. Sucker. Punk. Chump. Idiot. Fool. Bom, se você não entendeu nenhuma palavra, pelo menos você já entendeu que o negócio ficou sério agora, né? O que ficou pesado, né? E aproveitando essa cena aqui, vou contar uma coisa. Um aluno meu teve uma sacada genial, assim. Ele tava pra viajar, né? Ele tava meio inseguro em relação ao aeroporto e tudo mais, a gente tava estudando. E aí ele pegou um filme que tinha cenas no aeroporto, ele ficou parando o filme, né? Ele dava pause ali e ficava olhando as placas. No fundo, não era o elemento principal da imagem, assim, tipo, como personagem. Eram as coisas do fundo, sabe? Então ele foi meio que já familiarizando, tipo, olha só, ali que tem uma placa, olha, o que será que aquela placa quer dizer? Deixa eu procurar. E foi genial, cara, genial isso. Tá vendo que interessante? O filme que é feito pra você se divertir e tudo mais, você consegue tirar um benefício que vai muito além do entretenimento, né? Depois que eu descobri isso, eu recomendo isso pra todo mundo. No fundo ali, ó, tá escrito success. Eu não vi o que tá escrito em cima, mas ó, sucesso, success. Vamos agora acompanhar com o texto. Okay, I'm gonna make it a little simpler for you. Slow. Fast. Dumb. Sucker. Punk. Chump. Idiot. Fool. Ok, então virou um insulto já agora, né? Então ele falou, eu vou tornar um pouco mais fácil pra você, né? I'm gonna make it a little simpler for you. De novo, né? I'm going to ficou I'm gonna. E make, que costuma ser o verbo fazer, também é no sentido de tornar, né? Tornar alguma coisa mais fácil, seria make it easier. Tornar mais difícil, né? Dificultar, pode ser make it harder. Então aqui ele vai tornar isso um pouco mais simples, né? A little simpler. Simple é simples, simpler, mais simples. É pra você. Aí ele fala a palavra slow. E a hora que ele fala slow, depois você olha de novo no vídeo, o Chris já pega como um insulto, né? Tipo, peraí, tá me chamando de slow? Tá me chamando de devagar? Aí ele já responde à altura, né? No mesmo tom, fast, né? Fala rápido. E aí o counselor fala dumb, que é burro, mesmo que stupid. Aí ele responde sucker, que é otário. Então já tá virando um insulto aqui, né? Vai ficando mais pesado. Eu não sei se você notou o sotaque dele, o jeito dele falar sucker. Não ficou tipo sucker com F, ficou tipo sucker. É algo muito comum em inglês, muita gente tem um sotaque assim, de um R mais leve. Tipo um R menos puxado um pouco. Não é tanto assim. Então ele falou sucker, né, que é o otário. E o counselor foi no mesmo ritmo, ele falou punk, que é um insulto também. É parecido com um pivete, sabe? Tipo, chump também. Ele falou idiot, que é idiota, né? Idiot. Depois fool, que é otário, outro jeito de falar otário, né? Fool também é o verbo enganar. Se alguém falar que tá fooling people, significa que tá enganando pessoas. Então cuidado, a hora que você vai falar que alguma coisa tá cheia, não é full, é full. Full é cheio, é de repleto, completo, full. Full é otário. Teve um aluno que escreveu full time, só que o erro foi na escrita nesse caso, né? Ele escreveu full time assim, ó, no slide da empresa lá. Ainda bem que ele revisou comigo antes. Ao invés de ficar tempo integral, que é o que ele quis dizer, ele ia ficar a hora do otário. Continuando então a cena. Who? You. What? Chicken butt. Put it in a cup. Go around the corner and lick it up. Oh, wait a minute. Ainda bem que tudo que ele falou ali teve uma equivalência parecida em português. E não é uma coisa que acontece com muita frequência. Muitas vezes tem piadas que são super engraçadas em inglês, só que quando você fala em português parece que, tipo, não tem sentido. Então tem que mudar, sabe? Tem que fazer uma piada diferente, tem que falar de outra coisa pra aquela cena ficar engraçada em português. Mas ainda bem que essa tinha. Vamos agora então acompanhar com o texto. Who? You. What? Chicken butt. Put it in a cup. Go around the corner and lick it up.
Oh, wait a minute. Então também tem um contexto visual ali, né? Wait a minute. Pegou a caneta, deve estar, sei lá, dando um score baixo pra ele agora, né? Então ele fala who, né? Quem? E o Chris fala você. O quê, né? What? What rima com chicken butt, né? Butt, bunda, traseiro. Então, traseiro de galinha, né? Chicken butt. E aí o counselor vai no ritmo, né? Ele falou put it in a cup, né? Coloque num copo. E já é uma coisa que as crianças fazem o tempo inteiro, né? Tipo, alguém fala what e o outro fala chicken butt. Porque às vezes, é engraçado, quem fala what pra você em inglês, não é só porque não entendeu. Às vezes é porque a pessoa achou que você falou absurdo. Ou quer falar que você falou muito errado, alguma coisa, sabe? Tipo, já pode estar tirando sarro de você quando a pessoa fala what, né? Tipo, what? Quê? Aí pra pessoa devolver na mesma moeda, né? Geralmente as crianças fazem isso, né? Tipo, chicken butt. Já responde à altura, né? No tom que a pessoa falou. E a outra responde, put it in a cup. Né, coloque no copo, rima com butt ali. E o outro fala, go around the corner and lick it up. Que em português ficou, tipo, levanta o rabo da vaca e dá um beijo, né? Que é como as crianças falariam em português, inclusive. Em inglês ficou, vai around the corner, tipo, dá uma volta na esquina e lambe and lick it up. E nesse caso eu concordo com quem fala que a piada brasileira tem mais graça. Eu acho que tem mais graça mesmo, né? A gente fala, né, o quê? A pessoa fala, que de queijo? E a outra responde, levanta o rabo da vaca e dá um beijo. Parece mais engraçado do que o que foi falado em inglês, né? E aí ele falou, wait a minute. É tipo, espera um minuto. Wait a minute. Ou seja, pera aí. Pessoal, obrigado por assistir mais essa aula. Se gostou, deixa um like aqui, escreve aqui embaixo o que você achou. Eu tô lendo todos os comentários, tá? Eu vi que vocês estão recomendando fazer vídeos sobre o The Office, sobre Everybody Hates Chris. Então não deixe de escrever a sua sugestão do que você tá achando e o que você gostaria de ver numa aula. Se já tiver ativado aqui pra você o clube de membros, considere patrocinar o canal. Isso vai me ajudar a fazer ainda mais vídeos pra você, pra te ajudar a aprender inglês. Vou deixar aqui na tela uma aula parecida com essa que eu tenho certeza que você vai gostar. Até lá!